Este livro foi gravado pelo Serviço Domiciliar da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: Os Melhores Contos. Autor: Lima Barreto. Lido por Anselmo D'Onofrio em novembro de 2009. O Falso Dom Henrique V. Episódio da história da Brusundanga. Nas notas da minha viagem à República da Brusundanga, que devem aparecer brevemente, eu me abstive, para não tornar enfadonho o livro, de tratar da sua história. Não que ela deixe, por isso ou por aquilo, de ser interessante, mas por ser trabalhosa a tarefa, à vista das muitas identificações das datas de certos fatos que exigiam uma paciente transposição de sua cronologia para a nossa, e também porque certas formas de dizer e de pensar são muito expressivas na língua de lá, mas que, em uma tradução instantânea para a de cá, ficariam sem sal, sem o sainete próprio, a menos que não quisesse eu deter-me anos em tal afã. Conquanto não seja rigorosamente científico, como diria um antigo aluno da École Nationale des Chartes de Paris, conquanto não seja assim, eu tomei a resolução heróica de aproximar, a grosso modo, nesta breve notícia, os mais peculiares à Brusundanga dos nossos nomes portugueses e nomes típicos, assim como, no nosso calendário usual, as datas da cronologia nacional da República da Brusundanga, que seria obrigado a fazer referência. É assim que o nome do principal personagem desta narração não é bem o germano-luso Henrique Costa, mas, no falar da República de que trato, Embe Henrique. Avisados disso, os eruditos, estou certo de que não tomarão por inqualificável ignorância da minha parte esse traduzir fantástico, às vezes mesmo, só se baseando na simples homofonia dos vocábulos. A história do falso Dom Henrique, que foi imperador da Brusundanga, é muito semelhante à daquele falso Demétrio que imperou na Rússia 11 meses. Mérimée contou-lhe a história em um livro estimável. O imperador Dom Sajon, Sa-Geon, reinava desde muito e o seu reinado parecia não querer tomar termo. Todos os seus filhos varões tinham morrido e a sua herança passava para os seus netos varões, os quais, nos últimos anos do seu governo, se haviam reduzido a um único. Lá, convém lembrar, havia uma espécie de lei sálica que não permitia a princesa no trono, embora, em falta do filho do príncipe varão, pudessem os filhos delas governar e reinar. O imperador Dom Sajon, conquanto fosse despótico, mesmo, em certas vezes, cruel e sanguinário, era amado do povo, sobre o qual a sua cólera quase nunca se fazia sentir. Tinha no coração que a gente pobre fosse o menos pobre possível, que no seu império não houvesse fome, que os nobres e príncipes não esmagassem nem espolhassem os camponeses. Espalhava escolas e academias e, aos que se distinguiam, nas letras ou nas ciências, dava as maiores funções do Estado, sem curar-lhes da origem. Os nobres fidalgos e mesmo os burgueses, enriquecidos do pé para a mão, murmuravam muito sobre a rotina do imperante e o seu viver modesto. Onde é que se viu, diziam eles, um imperador que só tem 2 palácios? E que palácios imundos! Não tem mármores, não tem afrescos, não tem quadros, não tem estátuas. Ele, continuavam, que é dado à botânica, não tem um parque como o menor do rei da França, nem um castelo como o mais insignificante rei da Inglaterra. Qualquer príncipe italiano, cujo principado é menos do que a sua capital, tem residências 10 vezes mais magníficas do que esse bocó de São João. O imperador ouvia isso da boca dos seus esculcas e espiões, mas não dizia nada. Sabia o sangue e a dor que essas construções opulentas custam aos povos. Sabia quantas vidas, quantas misérias, quanto sofrimento custou à França Versalhes. Lembrava-se bem da recomendação de Luís XIV, arrependido, na hora da morte, fez a seu bisneto e herdeiro, pedindo-lhe que não abusasse das construções e das guerras, como ele o fizera. Serviu assim o velho imperador o seu longo reinado sem dar ouvidos aos fidalgos e grandes burgueses, desejosos todos eles de fazer parada das suas riquezas, títulos e mulheres belas em grandes palácios, luxuosos teatros, vastos parques, construídos, porém, com o suor do povo.
Vivia modestamente, como já foi dito, sem Fausto, ou antes com um Fausto obsoleto, tanto pelo seu cerimonial propriamente, quanto pelos apetrechos de que se servia. O carro de gala tinha sido de seu bisavô, e, ao que diziam, as librés dos palafreneiros ainda eram da época do pai, vendo-se até, em algumas, os remendos mal postos. Perdeu todas as filhas, por isso veio a ficar sendo, afinal, o único herdeiro o seu neto Dom Carlos, Carlitos. Era este um príncipe bom como o avô, mas mais simples e mais triste do que São João. Vivia sempre afastado, fora da corte dos fidalgos, em um castelo retirado, cercado de alguns amigos, de livros, de flores e de árvores. Dos prazeres reais e feudais só guardava um, o cavalo. Era a sua paixão, e ele não só os tinha dos melhores, como também ensaiava cruzamentos para selecionar as raças nacionais. Enviuvara 2 anos após um casamento de conveniência, e do seu enlace houveram um único filho, o príncipe Dom Henrique. Apesar de viúvo, nada se dizia sobre os seus costumes, que eram os mais puros e os mais morais que se podem exigir de um homem. O seu único vício era o cavalo, e os passeios a cavalo pelos arredores do seu castelo, às vezes com um amigo, às vezes com um criado, mas quase sempre só. Os amigos íntimos diziam que o seu sofrimento e a sua tristeza vinham de pensar em ser um dia imperador. Ele não disse, mas bem se podia admitir, que raciocinasse como aquele príncipe do romance que confessa ao primo: pois você não vê logo que eu tenho vergonha nesta época de me fingir de Carlos Magno com o tal manto de arminho, abelhas, coroa, cetro. Você não vê mesmo? Fique você com a coroa, se quiser. Dom Carlos não falava assim, pois não era dado a lagues, nem a butades, mas, de quando em quando, ao sair dos rápidos acessos de mutismo e melancolia a que era sujeito, no meio da conversação, dizia como em um suspiro: no dia em que eu for imperador, o que farei, meu Deus? Um belo dia, um príncipe tão bom como este aparece assassinado em um caminho que atravessa uma floresta do seu domínio de Cubarrandé, nos arredores da capital. A dor foi imensa em todos os pontos do império, e ninguém sabia explicar por que pessoa tão boa, tão ativamente boa, seria trucidada assim misteriosamente. Naquela manhã saíra a cavalo, na Alumatu, e sua égua negra, de um ébano reluzente como carbúnculo, e ela voltava desbocada, sem o cavalheiro, para as estrebarias. Procuraram-no e foram encontrá-lo cadáver com uma punhalada no peito. O povo perquiriu os culpados e boquejou que o assassínio devia ter sido a mandado de uns parentes longínquos da família imperial, em nome da qual, havia vários séculos, o seu chefe fundador tinha desistido das suas prerrogativas e privilégios feudais para traficar com escravos malaios. Enriquecidos, aos poucos, entraram de novo na hierarquia de que se tinham degradado voluntariamente, mas não obtiveram o título de príncipes imperiais. Eram somente príncipes. O assassinato ficou esquecido e o velho rei Sanzon teimava em viver. Fosse enfraquecimento das faculdades, originado pela velhice, fosse o emprego de sortilégios e feitiços, como querem os incrédulos cronistas de Brusundanga, o fato é que o velho imperador entregou-se de corpo e alma ao mais evidente representante da família aparentada, a dos Ajanlianes, o tal que se havia degradado. Fazia este e desfazia no império. E falou-se mesmo em permiti-los voltar às dignidades imperiais, mediante um senatus consultum. A isso, o povo e, sobretudo, o exército se opuseram e começaram a murmurar. O exército era republicano, queria uma república de verdade, na sua ingenuidade e inexperiência política. Os Ajanlianes logo perceberam que, por aí, podiam chegar a altas dignidades e muitos deles se fizeram republicanos. Entretanto, o bisneto de São João continuava sequestrado no castelo de Cubarrandé. Devia ter 7 ou 8 anos. Quando menos se esperava, em um dado momento em que se representava no Teatro Imperial da Brusundanga o Brutus de Voltaire, 20 generais, 6 coronéis, 12 capitães e cerca de 80 alferes proclamaram a república e saíram para a rua, seguidos de muitos paisanos que tinham ido buscar as armas de Flandres
na arrecadação do teatro, a gritar: "Viva a República! Abaixo o tirano!", etc., etc. O povo, propriamente, vem assim, àquela hora, nas janelas para ver o que se passava. E, no dia seguinte, quando se soube da verdade, um olhava para o outro e ambos ficavam estupidamente mudos. Tudo aderiu, e o velho imperador e os seus parentes, exceto os Janlianes, foram exilados. Ficou também o nosso pequeno príncipe Dom Henrique como refém e sonhou que os imperiais, parentes dele, não tentariam nenhum golpe de mão contra as instituições populares que acabavam de trazer a próxima felicidade da Brusundanga. Foi escolhida uma junta governativa cujo chefe foi aquele Janlianes Tetrec, que era favorito do imperador São João. Começou logo a construir palácios e teatros, a pôr casas abaixo para fazer avenidas suntuosas. O dinheiro da receita não chegava, aumentou os impostos e vexações, multas, etc. Enquanto a Constituinte não votava a nova Constituição, decuplicou os direitos de entrada de produtos estrangeiros manufaturados. Os espertos começaram a manter curiosas fábricas de produtos nacionais da seguinte forma: por exemplo, adquiriam em outros países solas, sapatos já recortados. Importavam tudo isso. Como matéria-prima, livre de impostos, montavam as botas nas suas singulares fábricas e vendiam pelo triplo do que custavam os estrangeiros. Outra forma de extorquir dinheiro ao povo e enriquecer mais ainda os ricos eram as isenções de direitos alfandegários. Tetrec decretou isenções de direitos para maquinismos, etc., destinados a usinas modelos de açúcar, por exemplo, e prêmios para a exportação dos mesmos produtos. Os ricos somente podiam mantê-los e trataram de fazê-lo logo. Fabricaram açúcar à vontade, mas mandavam para o exterior, pela metade do custo, a quase totalidade da produção, pois os prêmios cobriam o prejuízo e o encarecimento fatal de produto nos mercados da Brusundanga também. Nunca houve tempo em que se inventassem com tanta perfeição tantas ladroeiras legais. A fortuna particular de alguns, em menos de 10 anos, quase que quintuplicou, mas o Estado, os pequenos burgueses e o povo, pouco a pouco, foram caindo na miséria mais atroz. O povo do campo, dos latifúndios, fazendas e empresa, deixou a agricultura e correu para a cidade, atraído pela alta dos salários. Era, porém, uma ilusão, pois a vida tornou-se caríssima. Os que lá ficaram, roídos pelas doenças e pela bebida, deixavam-se ficar vivendo em um desânimo de agruras. Os salários eram baixíssimos e não lhes davam com o que se alimentar razoavelmente. Andavam quase nus. As suas casas eram sujíssimas e cheias de insetos parasitas, transmissores de moléstias terríveis. A raça da Brusundanga tinha, por isso, uma caligem de tristeza que lhe emprestava tudo quanto ela continha: as armas, o escachoar das cachoeiras, o canto doloroso dos pássaros, o cicio da chuva nas cobertas de sapé da choça. Tudo nela era dor, choro e tristeza. Dir-se-ia que aquela terra tão velha se sentia, aos poucos, sem viver. Antes disso, porém, houve um acontecimento que abalou profundamente o povo. O príncipe Dom Henrique e o seu preceptor, Dom Roberhard, foram encontrados, em uma tarde, afogados em um lago do jardim do castelo de Cubarandê. A nova correu célere por todo o país, mas ninguém quis acreditar no fato, tanto mais que Tetrec Janlianes mandou executar todos os servidores do palácio. Se ele os mandou matar, considerava gente humilde, é porque não queria que ninguém dissesse que o menino tinha fugido. E não saiu daí. Os padres das aldeias e arraiais, que se viam vexados e perseguidos, os da cidade sempre dispostos a esmagar aqueles para servir os potentados nas suas violências e opressões contra os trabalhadores rurais, não cessavam de manter veladamente essa crença da existência do príncipe Henrique. Estava oculto, havia de aparecer. Sofrimentos de toda ordem caíram sobre o pobre povo da roça e do sertão. Privações de toda a natureza caíram sobre ele, e colaram-lhe a fria sanguessuga, a ventosa dos impostos, cujo produto era empregado, diretamente, em um fausto governamental de opereta e, indiretamente, em uma ostentação ridícula de ricos sem educação nem instrução. Para benefício geral, nada. A Brusundanga era um sarcófago de mármore, ouro e pedrarias, em cujo seio, porém,
o cadáver mal embalsamado do povo apodrecia e fermentava. De norte a sul, sucediam-se epidemias de loucura, umas maiores, outras menores. Para debelar uma, foi preciso um verdadeiro exército de 20.000 homens. No interior era assim. Nas cidades, os hospícios e asilos de alienados regurgitavam. O sofrimento e a penúria levavam ao álcool para esquecer, e o álcool levava ao manicômio. Profetas regurgitavam, cartomantes, práticos de feitiçaria, abusos de toda ordem. A prostituição, clara ou clandestina, era quase geral, de alto a baixo. E os adultérios cresciam devido ao mútuo engano dos nubentes em represália, um ao outro, fortuna ou meios de obtê-la. Na classe pobre, também, por contágio. Apesar do luxo tosco, bárbaro e bronco, dos palácios e perspectivas cenográficas, a vida das cidades era triste de provocar lágrimas. A indolência dos ricos tinha abandonado as alturas dela, as suas colinas pitorescas, e os pobres, os mais pobres, de mistura em toda espécie de desgraçados criminosos e vagabundos, ocupavam as eminências urbanas com casebres miseráveis, sujos, frios, feitos de tábuas de caixões de sabão e cobertos com folhas desdobradas de latas em que veio acondicionado querosene. Era a coroa, o laurel daquela glacial transformação política. As dores do país tiveram eco num peito rústico e humilde. Surgiu em um domingo o profeta que gemia por todo o país. Rapidamente, pela nação toda, foram conhecidas as profecias em verso do professor Lopes. Quem era? Em uma aldeia da província de Aurilândia, um velho mestiço que tivera algumas luzes de seminário e vivera muito tempo a ensinar as primeiras letras, apareceu alistando profecias, umas claras, outras confusas. Em instantes, espalharam-se pelo país e foram do ouvido do povo crédulo ao entendimento do burguês com algumas luzes. Todos os que tinham a fé no coração ouviram-nas, e todos queriam o reaparecimento dele, do pequeno imperador Dom Henrique, que não fora assassinado. A tensão espiritual chegava ao auge. A miséria batia em todos os pontos, uma epidemia desconhecida de tal forma foi violenta que, na capital da Brusundanga, foi preciso apelar para a caridade dos galés a fim de enterrar os mortos. Desaparecida que ela foi, muito tempo, a cidade, os subúrbios, até as estradas rurais chegavam a defunto, e quase todas recitavam como oração as profecias do professor Lopes. Abre aspas. Este país da Brusundanga parece de Deus deslembrado. Nele o povo anda na canga, amarelo, pobre, espaimado. Houve fome, seca e peste, brigas e saques também, e agora a água investe sem cobrir a guerra que vem. No ano que tem 2,7, ele por força voltará, e 8 ninguém sofrerá, pois flagelos já são 7, e 8 ninguém sofrerá. Fecha aspas. Estes toscos versos eram sabidos de cor por toda a gente e recitados em uma unção mística. O governo tentou desmoralizá-los por intermédio dos seus jornais, mas não conseguiu. O povo acreditava. Tentou prender Lopes, mas recuou diante da ameaça de uma sublevação em massa da província de Aurilândia. As coisas pareciam querer sossegar quando se anunciou que, nesta penúria, aparecera o príncipe Dom Henrique. Em começo, ninguém fez caso, mas o fato tomou vulto. Todos por lá recebiam-no como tal, desde o mais rico até o mais pobre. Um velho servidor do antigo imperador jurou reconhecer, naquele mancebo de 30 anos, o bisneto do seu antigo imperador amo. Os Rajandlianes, com estes e aquele nome, continuavam a suceder-se no governo, espenicando o saque e a vergonha do país em regra. Tinham, logo que esgotavam as forças dos naturais, apelado para a imigração a fim de evitar velhaduras nos seus latifúndios. Vieram homens mais robustos e mais cheios de ousadia, sem mesmo dependência sentimental com os dominadores, pois não se deixavam explorar facilmente como os naturais. Revoltavam-se continuadamente, e os Rajanlianes, esquecidos do mal que tinham dito dos seus patrícios pobres, deram em animar estes e a tanger o chocalho da pátria e do patriotismo. Mas era tarde. Quando se soube que a Brusundanga tinha declarado guerra ao Império dos Oges para que muitos Rajatilianes se metessem em grandes comissões e gorjetas que os banqueiros da Europa lhes davam,
não foi mais a primazia de Aurilândia que se conheceu naquele mancebo desconhecido, o seu legítimo imperador, Dom Henrique V, bisneto do bom Dom Sajón. Foi todo o país, operários, soldados, cansados de curtir miséria também, estrangeiros, vagabundos, criminosos, prostitutas, todos, enfim, que sofriam. O chefe dos Rajanlianes morreu como um cão, envenenado por ele mesmo ou por outros no seu palácio, enquanto seus criados e fâmulos queimavam no pátio, em alto de fé, os tapetes que tinham custado misérias e lágrimas de um povo dócil e bom. A cidade se iluminou. Não houve pobre que não pusesse uma vela, um coto, na janela do seu casebre. Dom Henrique reinou durante muito tempo e, até hoje, os mais conscienciosos sábios da Brusundanga não afirmam com segurança se ele era verdadeiro ou falso. Como não tivesse descendência, quando chegou aos 60 anos, aquele sábio príncipe proclamou por sua própria boca a República, que é ainda a forma de governo da Brusundanga, mas para a qual, ao que parece, o país não tem nenhuma vocação. Ela espera ainda a sua forma de governo reticente. Você acabou de ouvir um audiolivro produzido pela Fundação Dorina Noio para Cegos. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.